E eu quero ler com vocês Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis em dobro, e em lugar de confusão, eles se regozijarão em sua porção. Portanto, em sua terra, eles possuirão o dobro. Alegria eterna será para eles. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio o roubo para o holocausto. E dirigirei o trabalho deles em verdade, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua semente será conhecida entre os gentios, e a sua prole entre os povos. Todos que vierem reconhecerão que são a semente que o Senhor abençoou. Regozijar-me-ei grandemente no Senhor. Minha alma exultará no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me cobriu com o manto da retidão. Como o noivo se enfeita com ornamentos e como a noiva se adorna com suas joias. Que lindo, né, queridos? Eu li até o verso 11. Essa versão aqui é de uma Bíblia de estudo, mas eu gosto mais da versão da King James, e eu vou ler novamente para vocês, tá? O favor do Senhor, né? Ou a missão do Messias, né? Ou o ministério do Messias, né? Em algumas versões está assim. E ele começa o 61 dizendo: O Espírito do Senhor Deus está, porque o Senhor tem me ungido para pregoar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos que estão cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, ou que choram, né? Confortar ou consolar, algumas versões, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, e óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para aqueles que possam ser chamados, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado, para a glorificação do Deus, né? Do nosso Deus. E eles edificarão as suas ruínas antigas, e eles irão levantar escombros do passado, e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações, e os estrangeiros levantar-se-ão e lamentarão os vossos rebanhos, e alimentarão os vossos rebanhos, e os filhos dos estrangeiros serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhanteiros. Mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor, homens vos chamarão os ministros do vosso Deus, vos comereis as riquezas dos gentios e na glória deles vos vangloriareis. E aqui o verso 7. No lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. No lugar de humilhação, eles regozijarão na sua herança. Portanto, a terra deles, eles possuirão dupla honra. Alegria eterna estará sobre eles. Que lindo, né, queridos? Isaías 61. O ministério do Senhor Jesus, né? Foi isso que ele veio fazer, né, queridos? Resumidamente, o ministério do Senhor Jesus foi lido pelo próprio Jesus, né? Isaías, na oportunidade que Deus deu a ele de estar ali no templo, né? Então, Isaías 61, ele descreve essa missão do Senhor Jesus, né? E a missão de todos que conheceram o Senhor Jesus, né? Em porções diferentes, né?
mas é a missão de todos, né? Proclamar as boas novas da salvação. Quando Jesus faz essa leitura, né, Isaías 61, né, ele faz um convite a todos nós, né, como fez aqueles homens lá também, né, um convite à aceitação da mensagem de Deus, né, ou aceitação da mensagem do Filho de Deus, que é o nosso acesso ao Pai, né, e essa mensagem de aceitação, ela traz redenção e restauração para os homens, para as mulheres, para todo o povo, para toda a humanidade, né. Junto, nesse mesmo capítulo, junto com essa mensagem, há um convite da parte de Deus para humildade, né? Para se pregar essas boas novas. Há um convite da parte do Espírito Santo de Deus para a humildade, né? Então, Jesus fala que aos mansos e humildes ele foi enviado por Deus para pregar as boas novas, né? Para convidar, né, o povo. Então, passa-nos uma ideia, né, de que aquele que não estiver disposto, né, a olhar para as suas misérias, entender as suas limitações, compreender a sua necessidade de Deus, né, se essa pessoa não fizer isso, essa análise de si mesmo, né, ela vai, ela vai ter grande dificuldade, né, de aceitar a salvação, né, de receber a redenção. Olha só, né, porque o Senhor já começa nesse capítulo falando, né, que ele faz um convite dessas boas novas, e esse convite é para aqueles que são mansos e humildes, né? E muitas vezes Deus está há muito tempo convidando o povo, né, chamando o povo para receberem restauração, redenção, né? Ou redenção e após a redenção a restauração, né? Deus restaura aquele que o aceitou, né? Por isso que primeiro vem a redenção e depois o trabalho da restauração na nossa vida, né? Então, a grande dificuldade do mundo de receber essas boas novas, né, do Pai por intermédio de Jesus, é que não aceitam, né? Muitos nem se aceitam e não conseguem se colocar na condição de mansos e humildes de coração, né? E acabam rejeitando o convite de Deus para redenção e restauração. O mundo, ele não quer se curvar a Deus, né? O mundo, ele não quer ter a humildade de receber esse convite, né, da parte de Deus. Então, a grande dificuldade da mensagem alcançar a todos, vamos dizer assim, é por essa falta, né, de humildade, de mansidão no mundo em que nós vivemos hoje. Enquanto o ser humano não aceita as suas misérias, as suas falhas, né, a sua extrema necessidade de Deus, ele vai ter um muro entre ele e a redenção, um muro entre ele e a restauração que Deus quer fazer. Né? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus está lendo, né, essa profecia messiânica, né, que está contida em Isaías 61, né, essa boa notícia, ela é dada àquele povo que está ali, né? Se chegou até nós, né, Deus sabia quem ele ia alcançar, né? Se chegou até você, Deus sabia quem ele ia alcançar, né? Também na sua casa. Então, essa mensagem de salvação, ela é direcionada
e melhor recebida, vamos dizer assim, né, por aquele que tem um coração humilde e reconhece a sua necessidade de Deus, né? Enquanto nós não nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, reconhecendo que nós somos necessitados dele, né, a redenção, né, aí nós ficamos com dificuldade de entender a redenção das nossas vidas. E uma vez que você não entender a redenção, aquilo que Cristo fez naquela cruz, né, você não vai receber a restauração por completo da sua vida. E o cristão, ele precisa, além de aceitar a Jesus, ele precisa viver a completude da redenção, a completude da restauração também. Para que a cura por completo em todas as áreas da nossa vida, ela ocorra, né, de forma eficiente, eficaz e de uma vez por todas, né? Então, ele traz a boa notícia, né? E a boa notícia é essa: ele quer salvar, ele quer restaurar, ele quer redimir, né? E esse povo para qual ele veio é um povo que reconhece que precisa de Deus, né? Então, em todas as dispensações, vamos dizer assim, desde que esse mundo é mundo, sempre houve pessoas que, reconhecendo as suas misérias, clamaram pela salvação de Deus em suas vidas e foram alcançadas por essa redenção, e a restauração do Senhor deu-se início nessas vidas, né? Deus começou a trabalhar, fazer a sua restauração em todas as áreas, né? É como se o Senhor comprasse uma casa, né? E a fizesse nova, de dentro para fora, sabe? Como se a reforma começasse dentro e depois que dentro estava totalmente pronto, aí é do lado de fora também. É. Muitas coisas ainda não são aparentes na minha vida e na sua, porque Deus ainda está trabalhando do lado de dentro, né? O trabalhar de Deus, ele é sempre maior do lado de dentro, né? Isso é muito lindo. E dentro dessa missão do Messias, né? Do nosso Senhor Jesus, do nosso Redentor, ele também veio para curar os quebrantados de coração, né? Essa é a missão, né? Então ele alcança aqueles que entendem que precisam de Deus, né? E uma vez que nós entendemos que precisamos de Deus, ele começa a sua restauração, né? Com a missão de curar os corações daqueles que estão quebrantados, né? Daqueles que admitem precisar de Deus, né? Estão prontos de coração, estão quebrantados em seus corações. É nesses corações que Deus trabalha. É uma mistura, né, de humildade, né, em reconhecer da necessidade da cura, né? É Deus olhando para aqueles que choram hoje, né, e prometendo consolá-los, né? Prometendo que não será para sempre, que eles irão chorar. Há um dia de consolo, há um dia de término do choro, né? Então, consolar, esse consolo, ele dá àquele que reconhece sua própria condição de sofrimento ou de pecado, né? E Jesus é o antídoto para a causa do pecado. Então, ele garante consolo do sofrimento, né? Esse sofrimento é gerado pelo pecado, né? Há muitas formas de sofrimento e o pecado também gera muito sofrimento. Então, Jesus, ele é o antídoto da causa, sabe? Né? E aí, uma vez que nós tratamos a causa, né, nós ficamos livres do efeito da causa. Né? Então, Jesus é o antídoto da causa do pecado, da causa do sofrimento. Por isso que nós precisamos dele, por isso que é necessário reconhecer que nós precisamos dele. Né? Então, ele veio para os humildes, os mansos e humildes, e para os quebrantados de coração, com a missão de curar e consolar, né? Todo homem e toda mulher
que se colocar na dependência desse Deus, né? Esse nosso Deus é maravilhoso, maravilhoso, né? No lugar da vossa vergonha vos tereis dupla honra, e no lugar de humilhação eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles eles possuirão dupla honra. Alegria eterna estará sobre eles. Porque eu, o Senhor, amo a justiça. Eu odeio o roubo como oferta queimada. E eu dar-lhe-ei seu salário fielmente e farei um pacto eterno com eles. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios e a descendência deles entre os povos. Todos que veem irão admitir que eles são semente que o Senhor tem alcançado ou abençoado. Que coisa linda, né, queridos? Maravilhoso. Então, hoje, enquanto eu estava trabalhando, o Senhor me trouxe a vida de José do Egito e trouxe esse verso, né? Esse versículo. Trouxe também Provérbios. Provérbios 24, 16, né? Que, em resumo, esse verso é um incentivo, né, para nós não desistirmos de nada que nós estamos buscando em Deus por alcançar, né? E aí, quando eu estava meditando, né, na palavra do Senhor, não estava meditando, solicitando alguma coisa física, né? Eu estava pedindo crescimento para o Senhor, né? Eu estava pedindo por algo espiritual e não físico, né? E o Senhor me deu esses dois trechos da palavra de Deus, que é Isaías 61, né? E Provérbios 24. E em Provérbios 24 ele fala desse incentivo para nós não desistirmos, para nós, diante de qualquer dificuldade, nós continuarmos perseverando, continuarmos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na vida daqueles que creem, né? E esse provérbio também nos fala sobre persistência, né? De um justo, e compara a persistência de um justo e o cuidado de Deus com esse justo com a ruína do ímpio, né? Então, diante de todas as dificuldades, Deus, ele é poderoso para colocar de pé o justo, né? Mas em qualquer pequena calamidade, o ímpio tem a sua ruína, né? Ele é derrubado na sua ruína. Então, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, né? Então, fala sobre perseverar diante de qualquer dificuldade. Então, quando nós estamos almejando alguma coisa no Senhor, né, não podemos desistir facilmente, né? Então, eu estava pedindo a Deus que Ele me desse estrutura para que eu não desistisse daquilo que eu tenho buscado nele, né? E temos buscado muitas coisas no Senhor, né? E sabemos que é somente no Senhor que podemos alcançá-las. Então, vamos continuar buscando no Senhor, né? E foi meio que um incentivo da parte do céu. Olha, aquilo que você busca em mim, se você não desistir, ainda que você tropece, ainda que você caia, eu sou Deus para te colocar de pé. 7 vezes cai o justo e o Senhor o levantará. E isso me deu um ânimo, né? E me aumentou a minha fé. Por isso estou compartilhando com vocês. E em Isaías, fala dessa missão, né? Então, nós já recebemos as boas novas, queridos, né? Sabe? O evangelho já chegou até mim e até você, né? Então, nós já reconhecemos as nossas misérias, entendemos que nós somos totalmente necessitados de Deus, né? Esse é o primeiro nível, vamos dizer assim, né? E o segundo nível depois da redenção, é receber a restauração, né? E depois que eu li Isaías 61, o Senhor
me trouxe a história de José do Egito, né? E ele me fez refletir na história de José. E eu quero usar para nós entendermos o exemplo do poço, porque José teve muitas fases, né? Passou por N dificuldades, né? E ele não desistiu, porque José se apoiava em Deus. A sua fé estava firmada em Deus. As dificuldades, mesmo quando nós confiamos em Deus e nos apoiamos em Deus, queridos, ela não vai se desviar da minha e da sua vida, ela vai persistir ainda mais para provar, né? Ou conseguir provar para nós que a nossa fé não é suficiente quando a dificuldade vem e nos faz desistir daquilo que nós almejamos, ou ela vai nos colocar num nível tão grande de fé, né, que depois não importa o que eu e você venhamos a enfrentar, que não iremos mais desistir. Então, a dificuldade, ela tem essas duas vias, né, de mão. Ou ela te faz mais forte, ou ela te coloca de joelhos, prostrado, né? Então, dentre muitas das dificuldades que José passou, eu entendo que a mais difícil para ele foi quando ele foi jogado no poço, né? E olhando para a missão de Jesus, né, para essa profecia que está no livro de Isaías, que fala do próprio Cristo, mas o próprio Jesus leu, né, diante daquele povo, naquela data tão preciosa, né, em que ele se fez conhecido por meio da sua própria palavra, né? O Verbo encarnado leu, né, a sua própria missão, vamos dizer assim, diante dos homens que não era para ter dúvida de que era ele, né, por tudo que ele já havia feito, mas ainda assim duvidaram. Então, José, quando ele estava dentro do poço, queridos, né, era muito mais fácil para ele desistir, né? Era muito mais fácil, talvez ele orar, ó, que eu fique aqui nesse poço, né, para não morrer, né? Então, enquanto eu meditava em Isaías, né, também em Provérbios, e Deus me ensinava por meio da vida de José, aquele coração sonhador de José não se apagou dentro do poço. E o poço não foi o suficiente para matar a esperança e a fé de José. E por mais que a... Opa! Deixa eu tirar aqui, queridos, que a bateria está acabando. Espero que volte. Acho que eu vou ter que desligar. Parou? Acho que parou. Então, por mais que a atitude dos irmãos de José tenha lançado ele dentro daquele poço, né, ele poderia ter optado por ficar no poço, né? Ele poderia ter escolhido, né, desistir, sabe, estando no poço, né? Mas ele não fez isso, né? Quando Deus usou da vida do irmão, de um dos irmãos de José, para tirá-lo do poço e vendê-lo aos mercadantes, né, do Egito, né, a esperança de José se acendeu novamente.